Olá, meu nome é Ariane Rissene e você está assistindo algum vídeo aqui no meu canal do YouTube, que é o projeto que comecei um tempão atrás e eu falei que ia continuar e não continuei. Eu digo isso pra você que também tá com os projetos que ficam enrolando, tire eles do papel logo, de algum jeito, tá bom? Eu não gravei um vídeo contando isso, né, da pregação, mas eu aproveitei uma hora que eu já ia falar sobre isso e gravei o áudio e aqui está no YouTube. Então, melhor feito do que perfeito. E se fosse esperar ficar perfeito, eu ia esperar até Jesus voltar e ainda assim não ia estar perfeito. Mas, para vocês perfeccionistas também, vamos tirar as nossas coisas do papel. Deixa aí o Senhor usar o que você já tem hoje. Então, o que eu tenho hoje é a gravação desse áudio. E espero que Deus fale ao seu coração. E é isso, bora lá pro vídeo. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com a família e a palavra que Deus colocou no meu coração não é num texto que normalmente a gente gosta muito de ler, porque era uma genealogia. E eu, com certeza, todo mundo aqui que já lê a Bíblia já teve alguma hora que quis pular, perguntou, será que pode pular a genealogia, assim, filho de tal, mas como dizem, segundo Timóteo, versículo 3,16, diz, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, toda a escritura inclui a genealogia. E Deus pode usar a genealogia para falar com a gente, para nos mostrar quem Ele é e para mostrar a sua fidelidade ao longo de toda a história. Então, sendo assim, o que a gente pode aprender com a genealogia de Jesus hoje em Mateus capítulo 1. Então, se puderem abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 1. E eu vou começar a leitura aqui. Que é assim. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E antes de começar a ler, notem os nomes das mulheres que aparecem aqui. Como vai falar de vários nomes, só lembra principalmente das mulheres. Versículo 2. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Saltiel, Saltiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, até aqui. Então, foram muitos nomes aí, e é interessante quando for ler o Antigo Testamento, da gente também procurar esses nomes, principalmente quando conta a história dos reis, deixa bem mais interessante quando a gente sabe que essa história também interferiu na história de Jesus. Mas nessa noite eu queria refletir sobre as 5 mulheres que aparecem nessa genealogia. Primeiro porque
cada um dos evangelhos foi escrito com um fim específico, porque quando cada pessoa vai contar uma história, ela também conta um pouquinho focado em para quem que ela está contando. Eu conto alguma história para Raquel de um jeito e eu conto para minha mãe de outro. São os mesmos fatos, mas às vezes a gente traz detalhes diferentes. E por que é tão importante saber disso? Porque quando escreveram Mateus, eles escreveram para provar para os judeus que Jesus era o Messias e que ele era um rei. E naquela época não incluía nomes de mulheres nas genealogias. E principalmente o nome dessas mulheres. E ninguém ia querer incluir o nome dessas mulheres na genealogia de um rei. E a gente vai refletir um pouco por quê. Então, a primeira mulher que aparece na genealogia foi Tamar. E Tamar, para quem não lembra, ela dormiu com o seu sogro e teve 2 filhos, que foi Pérez e Zera, que dormiu com Judá. Então, geralmente uma história dessa, se fosse hoje em dia, ninguém ia querer sair contando a história dessa pessoa na família. Se tivesse um caso dentro dessa família, todo mundo ia querer deixar meio escondido, não toca nesse assunto. Mas Deus incluiu essa história quando ele colocou aqui na genealogia. Ele incluiu o nome dessa mulher. Ele podia ter deixado esquecido, assim, só colocar o nome dos homens. Mas ele ressaltou o nome dessa mulher. A segunda mulher que ressalta aqui foi Raabe. Raabe, também para quem lembra, ela foi uma prostituta em Jericó, mas ela ajudou os espiões israelitas a conseguir deixar eles espionar a terra e conquistar Jericó. Mas ela era antes de fazer parte do povo de Israel, ela era uma prostituta e ela era gentia, ela não era do povo de Deus, assim, ela não era judia. E hoje pra gente, muitas vezes passa desapercebido isso, falar, tipo, de outra cultura. Mas para os judeus, os gentios, eles não eram um povo exclusivo de Deus, eles eram menos do que outros. Menos do que os judeus, eles eram considerados. E aqui um detalhe à parte, muito interessante, é de que Raabe, que tinha sido prostituta, ela foi mãe de Boaz. E para toda menina que já leu também a história de Ruth, Boaz foi um homem que foi muito respeitoso, correto e casou com Ruth. Para quem não leu Ruth, também é uma linda história de amor ali que a gente pode ver na Bíblia. E a mãe dele tinha sido uma prostituta. Isso eu acho que traz uma esperança tão grande, porque independente do seu passado, Deus pode te usar e te redimir dessa forma que os seus filhos e aqueles que vêm depois de você não tenham aquela mesma história. Deus redime qualquer história. Raabe, por mais que ela tinha tido um passado tão complicado, teve filhos que foram tão exemplares pra gente até hoje. Então, que isso seja uma esperança pra gente também. E a terceira mulher que aparece nessa genealogia foi Ruth, que ela era uma gentia também nessa mesma história ali. Ela era uma moabita. E, novamente, como falei, os judeus não consideravam os gentios do mesmo nível que eles. E, de novo, eles não iam querer incluir esse povo estranho na genealogia de um rei. Que é o caso aqui, quando eles estavam escrevendo sobre Jesus na genealogia de Mateus. Eles estavam escrevendo para provar que Jesus era de uma descendência real. E a gente buscaria não colocar os erros do nosso passado ou da nossa família nessa história, mas Deus quis incluir. A quarta mulher que aparece aqui é Batseba, mulher de Urias. E eu achei tão interessante que até ali eles, em algumas versões, escrevem Batseba, mas em outras escreve até mulher de Urias. Eles nem incluíram o nome, mas ressaltaram que ela tinha sido
mulher de Urias. Ressaltaram ali, lembrando que tinha tido essa história, esse caso. E Batseba tinha sido uma adúltera, né? Foi uma mancha enorme na história de Davi, de que ele adulterou com essa mulher e matou o marido dela, tentando esconder toda essa história. E Deus lembra dessa história aqui. E a quinta pessoa é Maria. Maria, mãe de Jesus, que era uma jovem simples, não era da nobreza, e creio que muitos de nós até falam às vezes, nossa, queria ter nascido numa família rica ou algo assim, mas quando Deus escolhe em que família ele vai colocar Jesus, ele coloca ele numa família pobre, numa família simples. Na época não existia meia classe média, né? Antigamente só existia pobreza e os ricos, os nobres. Não tinha classe média, então Maria não era da nobreza, então ela era da classe pobre. E Deus escolheu colocar Jesus numa família de classe pobre, assim. Bom, a gente viu o texto aqui, agora qual é a aplicação disso tudo? O que eu acho tão lindo que Deus usa qualquer texto assim para nos ensinar é a primeira coisa, que não importa o seu passado, não importa o seu pecado no passado, que você pode fazer parte da família de Deus. Isso é uma esperança enorme para todos nós que cresceu na igreja ou que desviou ou que conheceu Jesus mais tarde na vida, é lembrar que, ou que está buscando conhecer o Senhor, é que Deus te ama e Deus te convida a fazer parte da família dele, independente do seu passado. Porque ele não se envergonhou e ele quis ressaltar os problemas que tinha tido na vida das pessoas que fizeram parte da história dele na Terra aqui. Ele podia ter omitido, mas ele fez questão de lembrar de que essas pessoas também erraram, de que essas pessoas falharam, mas que elas faziam parte da família dele aqui na Terra. Então, independente do que você fez, o Senhor pode te perdoar se você segui-lo. E a parte mais linda disso, eu acho, é onde diz em Romanos 5:20, que diz assim: a lei foi não, esse versículo eu vou lembrar depois, mas que é na segunda parte. Mas algo pra gente lembrar aqui é que também, se algum momento você lembra do seu passado com culpa, sim, esses pecados que cometemos, eles são errados e nós nos envergonhamos deles, sim, não tem... Está certo de nós lembrarmos disso, mas é lembrar que o Senhor nos perdoa de tudo isso. Jesus joga isso no mar do esquecimento. E em Romanos 5:20 diz: a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Então, sim, a gente tem a Bíblia para nos lembrar que as coisas são pecado, a gente não deve cometê-las de novo. Mas, em Romanos diz, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Então, como a gente conhece, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se sua vida era uma vida cheia de pecado, lembre que o Senhor superabundou a graça dele na sua vida e que esse pecado não te condena mais se você está em Cristo Jesus. A segunda lição é lembrar que nós fazemos parte da família de Deus, né, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, e não importa o nosso passado, nós podemos fazer parte dessa família. Agora, esse é o segundo ponto, podemos fazer parte dessa família sem medo e nem vergonha. Porque tem muitas vezes que a gente acha assim, é como se fosse convidado para uma festa. Um amigo nos chama, fala, vamos lá. E agora você tem direito de estar nessa festa por causa do seu amigo, né? E nós temos direito de estar diante da presença de Deus por causa de Jesus. Mas às vezes a gente se sente um pouco meio segunda classe, como se, né, você tá nessa festa que veio com seu amigo, mas você se sente um convidado de segunda, mais ou menos. Mas é interessante de perceber, como dizem Hebreus 11, 15 e 16, diz assim,
para falar um pouquinho desse capítulo, ele estava falando sobre Abraão e outros heróis da fé. E ele diz assim: se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Eu não sei vocês, mas essa frase pra mim me chocou e me traz um alívio tão grande quando eu lembro que ali diz: Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Apesar de todos os heróis da fé terem feito grandes coisas, eles tiveram grandes erros. Né? Abraão teve um grande erro, que ele teve filho com outra mulher que gerou uma nação inimiga. Assim, se você pensa que o seu problema às vezes gerou um problema grande, imagina de Abraão, né? Gerou uma outra nação toda. O tanto de problema que isso daí também criou. Mas diz que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Então, pois eles lhe preparou uma cidade. Então, nós que estamos buscando essa pátria superior, esse lar celestial com Cristo Jesus, Deus diz que ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Então, se você está em Cristo Jesus, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, se você está vivendo para ele. Então, que isso conforte o seu coração, que não te faça sentir um filho de segunda classe, porque Deus não tem filhos de segunda classe. Ninguém é convidado, meio convidado, assim, para a festa. Quando nós estamos com Cristo Jesus, estamos lá com o direito que Ele nos dá. Estamos lá porque Ele nos chamou. Mas não somos convidados de segunda classe, como às vezes a gente se sente em alguns lugares. Mas nós não somos. E esse é o terceiro ponto. Deus não tem filhos de segunda classe. Mas nesse ponto eu queria nos lembrar de, então, nunca olhar para outros dessa forma também. Assim como nós podemos nos confortar sabendo que nós não somos filhos de segunda classe quando nós colocamos nossa esperança em Jesus, que nós nunca olhemos para outra pessoa dessa forma. Nós oramos aqui por salvação hoje, como a tia Simone fez, e que ninguém aqui nunca olhe para outra pessoa e fala: meu Deus, nossa, Deus precisou de muita graça para perdoar essa pessoa aqui. É verdade, Deus precisou de muita graça para perdoar ela e para te perdoar também, e para me perdoar também. Ninguém aqui precisou de menos ou mais graça de Deus, porque todos nós pecamos e todos nós estávamos distantes de Deus. E então que nós nunca olhemos para alguma outra pessoa na igreja ou que está buscando o Senhor ou onde quer que seja e pense que nós somos melhores que essa outra pessoa, que uma pessoa peca mais ali e se sente mais ou menos do que outra, porque diante de Deus, se não fosse por Jesus Cristo, todos nós seríamos condenados. Então, sim, existem pecados com consequências maiores na terra, mas que nós nunca olhamos para essas pessoas como filhos menos merecedores. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm direito de estar nessa festa, e que nós nunca olhamos para o nosso irmão julgando dessa forma, julgando como ele sendo mais ou menos do que nós. Porque tudo veio de Cristo e é tudo através de Cristo. Então, é só através de Cristo que nós podemos estar diante de Deus. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer e lembrá-los nessa noite, só recapitulando ali. Um segundo aqui, que o meu computador... Aí, só um segundo. Então, só recapitulando, a gente pode aprender das escrituras em seu todo, como a gente falou lá no começo. Toda a escritura é inspirada por Deus, então Deus também nos fala através da genealogia, através das histórias das pessoas. E aí os 3 pontos da aplicação, depois lendo a genealogia, foram que não importa o seu passado, você pode fazer parte da família de Deus, sem medo nem vergonha, e Deus não tem filhos de segunda classe. Então, que essa palavra
conforte seus corações, nos lembre a amar os nossos irmãos como Cristo nos ama, e que isso nós possamos lembrar diariamente. Então, gostaria de orar com os irmãos aqui. Pai, eu te agradeço muito por essa oportunidade de estar compartilhando aquilo que o Senhor ministrou no meu coração aqui com a minha família, com os meus irmãos, que mais do que só irmãos de sangue, somos irmãos em Cristo Jesus, Pai, e fazemos parte dessa sua família maravilhosa, Senhor. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de sermos irmãos assim, Pai, e de sermos uma família, Senhor, todos do mesmo nível, Pai, nessa família. Que nós nunca olhemos para os nossos irmãos como segunda classe, Pai. Até aqueles que estão com dificuldades, Pai, na caminhada cristã, que nós nunca olhemos para ele como menores ou menos merecedores de algo, Pai, porque o Senhor é o Senhor que nos capacita a fazer toda boa obra. Então, Pai, que nós possamos ajudar esses nossos irmãos que estão em dificuldade e não julgá-los, Pai. Eu oro também, Senhor, pelos corações que às vezes ainda se sentem condenados por aquilo que o Senhor já os perdoou, Pai. Que a sua palavra possa cair como um bálsamo no coração deles e trazer esse alívio, essa tranquilidade, lembrando que o Senhor já os perdoou desses pecados que eles já deixaram, e que o Senhor os capacita a viver uma vida santa, uma vida digna, uma vida longe desses pecados, Senhor, através da sua graça e da sua misericórdia, que nós necessitamos tanto todos os dias, Pai. Eu te agradeço que o Senhor nos ajude a amar uns aos outros cada dia mais e demonstrar esse amor a todos que ainda não participam da sua família, Pai, que não participam da nossa família na fé, Pai, e que através desse amor eles também possam ser alcançados. Te agradeço por esse tempo, que o Senhor proteja todos que estão aqui, que estão na estrada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu só queria ressalvar dentro dessa mensagem tão importante para todos nós, que esse Deus, ele não mudou. Assim como ele usou no passado pessoas que aos olhos da sociedade não valiam nada ou não tinham qualificações, a palavra aponta que o Deus perfeito, Deus que é perfeito, e na construção da história do seu plano, usou pessoas que eram marginalizadas. E essas que eram rejeitadas, Deus trouxe para dentro e fizeram parte da história, da genealogia de Jesus. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua buscando pessoas, ou pegando pessoas